Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Amém. Bom dia. Olha para esse tempo maravilhoso, a qual Deus nos concedeu. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Hoje está conosco o pastor Renan. Para mim e para nós é uma honra ter o Senhor conosco. Sinta-se à vontade no lugar que nós escolhemos todas as sextas-feiras para adorar o grande eu sou, o Shaddai, o Adonai, o Elohim, o nosso Deus, o único Deus. E a palavra é desse dia, gratidão pela sua vida, gratidão a Deus por permitir o Senhor chegar aqui para levar uma palavra para nós. Está aí na sua folhinha, Salmo 95, mas antes de ler o Salmo 95, 3, antes de ler o Salmo e orar por você, eu queria que você prestasse atenção nos louvores que vai ser entoado. Porque quando você presta atenção, eu fui liberto, eu fui chamado através de 2 louvores, mais um eu lembro, então foi mais um que me tocou, mas quando eu ouço esse outro eu lembro, mas um me chamou a atenção. E eu parei na sacada, eu ganhava com dinheiro, eu parei na sacada da minha casa para ouvir esse louvor e chorava, era a minha vida. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Eu era a contramão de todos os erros, mas Deus me chamou através do louvor. Então eu ouço o louvor. O louvor ele traz refrigério, ele traz paz. Quando você está conectado com Deus, o louvor ele traz resposta, porque o louvor, o perfeito louvor, ele atravessa aqui, ele vai para o trono do Senhor e ele desce em forma de essência de bênção para mim e para a sua vida. Pega isso, agarra isso, e você em sua casa servirá ao Senhor, porque assim minha esposa determinou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu estou aqui como ministro do Evangelho, pelo diabo ou pelo inferno não, para dizer que Ele pode, Ele faz a minha, Ele pode fazer da sua. E eu agradeço a esse Deus que tudo pode, agradeço a esse Deus que tem misericórdia de mim, e hoje eu compreendo que sem Ele eu nada posso fazer. Salmo 95 diz assim, 3: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Aqui o Deus supremo é o Deus maiúsculo e o Deus de todos os deuses minúsculo. Então nosso Deus ele tem poder em todas as coisas. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhes pertence. Dele é o amor, é o mar, pois ele o fez. Obra das suas mãos os continentes. Vinde, adorai, prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pastor e as ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvides a voz, não endureçais o coração, como ele Meriba, como no dia da massa no deserto. Senhor, eu me rendo aos teus pés, dizendo, porque eu não sou digno de estar de pé para te agradecer, porque eu me sinto tão pequeno diante da tua glória, diante da tua grandeza, porque eu já posso sentir e contemplar a tua presença, porque eu sinto paz nesse ambiente, e nós estamos aqui te adorando. Receba a nossa adoração, receba, Senhor, e transforme em forma de bênção para nossas vidas. Como ministro do teu Evangelho, Pai, eu te agradeço por esse dia. Abençoa-nos, fala conosco. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir esse Deus que faz Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Olha só, irmão, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus, clamo Jesus. Ele é aquele que liberta, sim. Teu nome é cura, é poder.
depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos ficar de pé? Você vai pedir ao Senhor Jesus essa manhã que toda cadeia, todo principado que tem tentado amarrar a tua boca de adorar, a tua família de celebrar a vida, você possa estar tomando posse no nome do Senhor Jesus e declarando com autoridade o nome do Senhor Jesus, dizendo: Deus, no teu nome há poder, Deus, no teu nome há liberdade, no teu nome há vida, no teu nome, Deus amado, o inferno treme. Oh! O nome que tem todo o poder. Você vai declarar mais uma vez assim, ó: declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre essa empresa, clame o santo nome Jesus. Mais uma vez: declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre essa empresa, declare o santo nome de Jesus. Você pode cantar o refrão e clamar: ei, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você pode cantar e declarar: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Clame o santo nome de Jesus, querido. O nome que tem todo o poder. De repente você ainda não entendeu a chave que abre as portas da vitória para mim e a sua vida. De repente você não entendeu, você está passando por aqui, você frequenta esse lugar aqui, você tem a oportunidade semanalmente, mas querido, olha só, tome posse desse nome que é Jesus. Tome posse desse nome que traz a liberdade, é o Deus que traz, ó Deus amado, quebra as cadeias, dissipa as trevas. Quantos de nós estávamos nas trevas, querido? Se você ainda está em treva, clame o nome de Jesus. Clame por aquele que vive, aquele que reina, aquele que faz toda a diferença sobre a minha e a sua história. Podemos assentar. Pastor Renan, com a palavra no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, se encontra em Lucas, no seu capítulo 19. Lucas 19. Se você tiver uma Bíblia aí para acompanhar, amém. Se você não tiver, apenas preste atenção para que você seja ministrado pelo Senhor. Agradeço a oportunidade, pastor Nivaldo, pelo convite, tá? Deus abençoe. Lucas 19 diz assim a palavra de Deus: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu
a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. É de manhã, né? Complicado, mas Deus vai te dar graça. Queridos, eu acredito que todos vocês aqui já ouviram falar sobre a história de Zaqueu. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que geralmente conhece textos da Bíblia de cabeça. Nenhum texto da Bíblia é tão perigoso quanto aquele texto que nós costumamos decorar na nossa mente. E por que esses textos são perigosos? Porque esses textos, muitas vezes, nós temos a capacidade de não deixar ele entrar no nosso coração. Como, por exemplo, João de número 3, verso 16. Muitos de vocês sabem decorar ele e conseguem recitá-lo. Mas quando esses textos eles são decorados, e é o ideal que nós decoremos o texto, mas nós não podemos deixar o texto perder a sua essência. E a história de Zaqueu é uma história muito conhecida. Nós costumamos cantar, como Zaqueu, costumamos pregar sobre Zaqueu, mas a história de Zaqueu é uma história muito rica e muito importante. O capítulo de número 19 diz que Jesus ia entrando em Jericó. Jericó era uma cidade rica, bela e uma cidade poderosa. As pessoas em Jericó, eles costumavam procurar essa cidade para poder tirar férias, se banhar nas suas águas quentes, ir para lá para um momento de descanso. Mas agora a Bíblia está dizendo que Jesus está entrando em Jericó. A cidade do luxo, do poder e da riqueza agora estava sendo visitada pelo próprio Deus. Uma coisa interessante sobre a história de Jericó é que Jesus não iria passar de novo em Jericó. Era a última vez que Jesus passava em Jericó, porque Jesus estava a caminho da cruz. Em Jericó, a Bíblia diz que havia um homem chamado Zaqueu. A Bíblia fala algumas coisas desse homem que eu quero trabalhar com você aqui nesses 15 minutos, bem rápido. Primeiro, a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico e era chefe dos publicanos. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Agora, se Zaqueu ocupava uma posição tão importante, se Zaqueu tinha tanto dinheiro, por que ele procurava ver quem era Jesus? Porque Zaqueu tinha um vazio no seu coração que nada e nem ninguém poderia preencher. Muitos de nós achamos que o bem material, o dinheiro é tudo na nossa vida. Mas Zaqueu está demonstrando aqui que o dinheiro não é tudo, que a posição não é tudo e que o poder não é tudo. Porque Zaqueu tinha dinheiro? Tinha. Zaqueu ele tinha poder? Tinha. Mas mesmo assim ele queria ver quem era Jesus. Há um pregador do século passado que ele diz que o homem tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. Nada na sua vida pode preencher o vazio de Deus que tem no seu coração. Não importa a posição que você ocupe, não importa o cargo que você tenha e não importa o dinheiro que você possa alcançar nesse mundo. O lugar de Deus no seu coração não pode ser ocupado por nada e ninguém. E Zaqueu está desesperado querendo ver quem era Jesus. Mas observem comigo o que diz o versículo de número 2. Zaqueu era um chefe dos publicanos. O que era um publicano naquela época? Um publicano era um cobrador de impostos. Nesse momento aqui, quem cobrava imposto do povo era Roma. Roma era conhecido como capital do mundo. Mas a Roma havia delegado algumas coletorias de impostos para algumas pessoas trabalharem para eles, para o governo romano. E a Bíblia diz que os publicanos eram pessoas que tinham poder e autoridade para cobrar impostos do povo. Ou seja, Zaqueu
ele tinha a licença para extorquir o povo. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa inocente não, irmão. Você não vai ver na Bíblia dizendo que Zaqueu era apenas um publicano. Você vai ver na Bíblia dizendo que Zaqueu era o chefe do publicano. O esquema de cobrar impostos naquele tempo era um esquema que dava lucro e dava certo, olhando nos olhares humanos. E quem é que comandava esse esquema? Era Zaqueu. Eu não estou falando de um subordinado, eu estou falando do cabeça, do chefe do esquema. Ele era o chefe que liderava todos os ladrões. Zaqueu era um ladrão. Zaqueu era um homem que enriqueceu ilicitamente. Zaqueu era um homem que extorquiu muita gente, fraudulou muita nota. Zaqueu cresceu e Zaqueu viu a sua fortuna multiplicar em poucos anos. Então Zaqueu era um ladrão, mas a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Agora, verifica comigo o que diz o verso número 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O homem rico, poderoso e importante, ele quer entender quem é esse Jesus. Mas olha que coisa, quando Zaqueu quer ver Jesus, a Bíblia diz que Zaqueu, ele encontra 3 problemas. E só para você não dormir, para não ficar sozinho, eu quero que você repita comigo esse problema. Diga assim: multidão. Vamos lá, vamos juntar, melhorar. Multidão. Pequena estatura. E riqueza. Zaqueu encontra 3 problemas para ver quem era Jesus. Primeiro, a multidão, porque a multidão sempre foi um problema para servir a Deus. Eu não nasci em berço evangélico, eu venho de um histórico bem complicado, de bebida, de vícios. E quando eu levantei as minhas mãos para aceitar Jesus, eu me lembro que eu tinha vergonha, irmãos, de ir na igreja próximo da minha casa. Porque eu pensava, o que as pessoas vão achar de mim se eu levantar minha mão, se eu disser agora que sou crente? E a multidão sempre foi um problema para as pessoas. Zaqueu queria ver Jesus, mas o primeiro problema que ele enfrentava é que a multidão estava apertando Jesus e não deixava ele ter acesso. Então eu quero dizer uma coisa para você: não tenha vergonha da sua fé. Não tenha vergonha de carregar uma Bíblia. Não tenha vergonha de dizer o que meu vizinho vai dizer, o que o fulano vai dizer. Você precisa romper a sua dificuldade. Zaqueu olhou toda aquela multidão e talvez Zaqueu poderia dizer: mas eles vão me acusar, vão dizer que eu sou um ladrão. Mas Zaqueu teve que enfrentar esse problema. Mas Zaqueu tem uma segunda dificuldade. A Bíblia diz que ele era rico. E quero saber aqui se tem algum aluno da escola dominical. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como Zaqueu era rico, lembra de Naamã? Naamã teve que descer, né? 7 vezes naquelas águas. Mas Zaqueu aqui, ele tem que subir. Zaqueu era rico. Imagina um homem rico que extorquia o povo, líder poderoso naquele tempo, subindo em uma árvore para ver quem era Jesus. Quando Zaqueu subiu naquela árvore, ele estava se humilhando. Então a gente vê um homem se humilhando para ver o Senhor. Ou seja, não apenas a multidão, mas a sua riqueza também impedia ele de ver Jesus. Porque existem pessoas que colocam o dinheiro como prioridade. E se Zaqueu faz isso aqui, ele não veria quem era Jesus. A terceira coisa é que Zaqueu era de pequena estatura. Mas olha que coisa interessante, meus irmãos. Ele tem a multidão, ele tem a riqueza, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Zaqueu também é pequeno. Mas Zaqueu, meu querido, ele não é uma pessoa limitada. Zaqueu poderia ter olhado para a multidão? Poderia. Zaqueu poderia ter olhado para a sua pequena estatura? Poderia. Zaqueu poderia ter olhado para a sua riqueza e dizer: eu não vou subir aí, o que vão dizer de mim? Mas sabe o que Zaqueu faz? Zaqueu pega a sua fraqueza e usa ela ao seu favor. Ele tinha multidão, tinha muito dinheiro, era pequeno, mas ele viu uma figueira brava e ele subiu nela para ver quem era Jesus. Então você tem 2 opções na sua vida. Na sua vida, ou você encara o seu problema
problema, ou você vive se menosprezando e se vitimizando, ou você encara, levanta de manhã, bota uma roupa, cai para cima e diz: Senhor, eu vou enfrentar o meu problema, eu vou enfrentar a minha dificuldade. Talvez alguns de vocês aqui tenham que enfrentar divórcio, tenham que enfrentar crise financeira, tenham que enfrentar enfermidade, mas nada disso pode te afastar de Deus. Deus tem que ser a sua prioridade. Não importa se você tem dinheiro, se você tem saúde, não importa o que você tem passado, você tem que olhar para Cristo como o autor e consumador da sua fé. E a Bíblia diz: olhando para Jesus, olhe para Ele. Para a gente caminhar para o final, porque o tempo já foi, a Bíblia diz que Zaqueu estava lá, em cima daquela árvore. Quem passou ali? Jesus. Jesus disse uma palavra para Zaqueu que ficou marcada na tábua do meu coração. Ele diz assim: ó, Zaqueu, desce depressa. Por que Jesus disse desce depressa e não disse apenas desce? Porque a salvação do homem é a coisa mais importante que existe na face da terra. Nós somos pessoas que queremos procurar viver ocupado com muitos afazeres, mas não existe nada mais importante nessa vida do que a sua salvação. A sua salvação é prioridade para Deus. Deus não quer prosperar você financeiramente, Deus quer que você seja salvo. A prosperidade financeira é a consequência de uma vida íntegra, de trabalho, de esforço e dedicação. A Bíblia diz que Zaqueu, ele está na árvore, está na figueira, e Jesus disse: desce depressa. E eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês, que a maioria aqui eu não conheço. Deixa eu te dizer uma coisa para você, meu filho: como está a sua vida diante de Deus? Ontem eu estava no bairro de Rio Marinho às 7 horas da manhã, fazendo um culto fúnebre. E pasmem vocês, sabe quantos anos tinha o corpo que estava diante de mim? 25 anos de idade. Ele tinha um pince na sobrancelha, e a sobrancelha dele era riscada, e era uma aparência de um jovem, 25 anos de idade, na flor da idade. Aí eu te pergunto, qual a diferença desse jovem para cada um de nós? A diferença é que a oportunidade dele já foi, e você ainda tem a sua. A Bíblia diz que Jesus diz para ele: desce depressa, porque não existe coisa mais importante do que a sua salvação, do que você recorrer a Deus para que você seja salvo. Todos nós, irmãos, precisamos alcançar o favor de Deus. E eu quero dizer para você, talvez que está afastado dos caminhos do Senhor, você que tem lutado contra Deus, sabe que o Senhor tem te chamado, você que é filho de crente, tem nome de crente, que nasceu num berço evangélico, meu filho, Deus tem pressa na sua salvação. Jesus está falando nesta manhã: não há mais tempo para você perder tempo, não há mais chance para você escolher: será que eu vou por aqui, será que eu vou por ali? Deus está dizendo para você nessa manhã: desce, mas desce depressa, volta, mas volta logo, não demora, porque hoje pode ser a sua última oportunidade. E isso aqui não é jargão de pregador. Esse jovem tinha 25 anos e você talvez tem 40. Olha a grande oportunidade que Deus te deu, que você possa valorizá-la. A Bíblia diz que Jesus chama Zaqueu: Zaqueu desce. Para a gente finalizar, Zaqueu desce. Quando ele desce, ele chega até Jesus, Jesus vai na casa dele, e aí, irmãos, acontece uma coisa aqui tremenda. Porque Zaqueu disse assim: ó, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eles vão para casa. Quando eles vão para casa, a Bíblia diz que a multidão começa a dizer assim: ó, ah lá o homem ladrão que está com Jesus. Que a multidão não perdoa, né? O homem não perdoa. Deus perdoa, mas o homem não. Ah lá o homem que é ladrão, ah lá o homem que extorquia o povo. Aí a multidão começa a murmurar. Mas eu quero dizer para você, eu quero só que você responda uma coisa para mim, um amém. Quem aqui já serve ao Senhor, diga amém. Amém. Uma grande multidão. Pastor, como que eu sei que Deus é na minha vida e como que eu sei que eu estou andando de maneira justa diante de Deus? Olha o que acontece no versículo de número 6 e 7. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, e vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Irmãos, acontece uma coisa na vida de Zaqueu que muitos de nós aqui que dizemos amém não conseguimos fazer. Porque Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa. Sabe o que Zaqueu fez? Desceu na hora. E tem gente que serve a Deus há anos e nunca disse: eis-me aqui, Senhor.
Mas Zaqueu faz uma coisa que toca o meu coração. Zaqueu diz assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Ou seja, ele deveria devolver quadruplicado porque a lei assim dizia. Mas ele fala uma outra coisa: eu dou metade dos meus bens aos pobres. Agora, em 2 minutos eu entrego esse microfone. Quando você, meu irmão, é uma pessoa que encontra com Deus, você jamais pode ser a mesma pessoa. Qual que é a evidência de que você nasceu de novo? Qual que é a evidência de que se você morrer hoje você vai para o céu? A evidência é a mudança de vida. Deus mudou a vida desse homem. Ele disse: eu devolvo quadruplicado, eu dou metade dos meus bens. É impossível você falar bem assim, ó, eu sirvo a Jesus, mas você tem a boca suja, igual ontem, quando você estava no mundo. É impossível você dizer, eu sigo a Jesus, mas você tem as mesmas brincadeiras, as mesmas palhaçadas da pessoa que era antes a velha natureza. Olha o que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passadas e tudo se fez novo. Como que você pode falar que uma pessoa nasceu de novo se ele é uma pessoa mentirosa? Ontem eu convidei uma menina para ir no retiro da igreja em outubro, e ela disse assim: pastor, nesse dia eu estou trabalhando, eu vou pegar uma atestado. Eu olhei no olho dela e falei assim: isso não é comportamento de crente. Como que você vai chegar na empresa, vai pegar um atestado, vai para a igreja e vai dizer que está trabalhando? Você quer justificar uma coisa errada, justificar uma coisa errada, falando que vai fazer uma coisa certa? Isso está errado. Não é comportamento de crente mentir, não é comportamento de crente ouvir música mundana, não é comportamento de crente ver fotos seminuas, pornografia, esse tipo de coisa. Como que você pode dizer, eu nasci de novo, mas você tem esse comportamento? Se você tem esse comportamento, só significa uma coisa: Jesus não entrou no seu coração, Ele não tocou nos seus lábios, Jesus não mudou a sua velha natureza. Você é o velho homem, você continua sendo a mesma pessoa, mas Zaqueu, meu irmão, ele mudou o seu comportamento. Jesus entrou no coração dele, e ele falou assim, ó, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Sabe o que é isso? Você sabe o que é uma conversão de um homem rico, irmãos? O dinheiro impede gente de ir para o céu, mas esse homem está dizendo assim, ó, o dinheiro não é tudo para mim. O dinheiro não é a coisa principal na minha vida. E ele diz, eu abro mão da metade dos meus bens, dou aos pobres, devolvo ainda quadruplicado. Irmãos, eu tenho acesso a muitas pessoas. Uma vez o juiz olhou para mim e falou assim, cuida do meu filho, discipula ele. O juiz falando para discipular o filho dele. Aí, às vezes, eu lidou com um certo tipo de pessoa, que às vezes é tão pobre, tão carente, mas tão orgulhoso, irmãos, tão orgulhoso. Você vê que geralmente quem tem muito, ele é uma pessoa tão abençoadora, aí o que tem pouco se porta como se fosse um rei, se porta como se fosse nada. Deixa eu te dizer uma coisa, a pessoa mais pobre nesse mundo é aquela que só tem dinheiro. O dinheiro não é tudo, irmãos. A bênção financeira não é tudo. Não é que você não tem um carro que Deus não abençoa você. Não é que você vem de ônibus que você é a pior pessoa do mundo, não. A bênção, a verdadeira alegria é a pessoa de Cristo Jesus no seu coração. E Zaqueu encontrou essa alegria. E quem encontra essa alegria, meu irmão, muda de vida, muda de postura. Quem encontra essa alegria, ele é uma nova criatura. Você sabe o que é uma nova criatura? Uma nova criatura é alguém que recebeu um novo coração. Que Deus possa abençoar você nesse dia. E eu finalizo, desculpa por passar aqui da hora, tá? Eu finalizo com esse texto aqui, ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe para quem Jesus veio? Para os doentes. Se você está aqui nessa manhã e fala assim, pastor, eu estou reprovado diante de Deus. Eu ando bebendo, ando me prostituindo, ando fumando, eu ando, pastor, de rebeldia com meu pai e minha mãe, Esse é o que o Senhor está procurando. A Bíblia diz assim, ó, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe quantas empresas existem no Brasil? Milhares e milhões de empresas. Você sabe quantas delas fazem um culto de manhã? Muitos patrões querem apenas bater o chicote nas costas do empregado e vai trabalhar.
Ainda, meu irmão, que você esteja aqui de passagem, aproveite esse momento. Nem todo mundo faz isso, não. Você tem uma mina de ouro na sua mão, abrace e agarre. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, a sua vida vai ser marcada nessa empresa. Deus vai mudar a sua história aqui, e não é através do salário, não é através do cargo, é através da presença de Deus. E se você crê, eu quero que você diga amém e aplaude a Jesus Cristo de Nazaré. Entra na minha casa, canta aí, vai. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade, amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Pela fé, faz assim com a sua mão, bem assim, ó. Faz assim. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e divina consolação do Espírito Santo, seja e esteja com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. Feche a mão e diga amém bem alto. Amém. Deus abençoe, bom trabalho, bom serviço para vocês.